Pois bem, boa noite para quem assistir esse vídeo agora pelo YouTube ou pelo Facebook, né? Que depois que vai ser gravado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir esse vídeo posteriormente no mesmo lugar. Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, sou hoje praticamente o dono do canal Mesa de Debates, né? Um canal, um projeto criado para poder discutir política, cultura, esportes e outros assuntos, história, coisas da sociedade, né? E, e hoje vamos para mais um Notícias Comentadas. Ou Notícias Comentadas que hoje era para ser gravado mais cedo, né? Por decorrência que o professor Damian Mello, da Universidade Federal do Fluminense, não pôde, cancelou em cima da hora da entrevista, e eu fui tentar voltar, né? Ou tentar adiantar esse programa, mas só que deu problema na gravação. E cá estou de novo para gravar o Notícias Comentadas, né, conforme prometido, conforme eu coloquei na minha agenda, né? Então vamos lá, né? Hoje o principal, essa semana a principal discussão, principal polêmica, principal notícia foi a questão do SUS, né? A notícia que surgiu que o governo do Bolsonaro privatizou, né, que iria privatizar o SUS, que tinha o projeto de privatização do SUS, né? Primeiramente, acho que é importante a gente entender, né, o que significa essa política, né, para a gente poder chegar a uma conclusão, né? A política de privatização, né, significa, em última instância, você entregar um setor que é público, né, que está a serviço do bem público, do chamado bem comum, né, do bem público, que para dar na mão de poucas pessoas, né, do setor privado, para esse setor privado poder explorar e para poder ter lucro. Ou seja, né, quando a gente trata de uma política de privatização, significa o Estado dando parcelas do que seria público para uma pessoa utilizar em benefício privado, em benefício dele, e não em benefício da população ou em benefício dos trabalhadores, em benefício de quem lá seja, somente o benefício dele. Essa seria uma política, em poucas palavras, uma política de privatização, né? Depois dos anos 90, né, dos anos 80, anos 70, 80, 90, a gente presencia muito forte uma política de sucateamento dos serviços públicos. Isso significa aqui que é o Estado dando menos dinheiro para o setor público, né, e deixando uma grande parcela do dinheiro para o setor privado, né? O setor público recebe pouco, o setor privado recebe muito. Muito. Por que isso? Por conta da questão do pagamento da dívida, né? Dívida essa que já foi paga já por várias vezes, e é uma dívida que não diz respeito aos trabalhadores, não diz respeito à grande parcela da população, né? Diz respeito, né, porque essa grande parcela da população não fez essa dívida, né? Diz respeito a um grupo pequeno de pessoas que jogam a conta da dívida nas costas dos trabalhadores, né? Enquanto essas pessoas têm seus privilégios, essas pessoas elas têm uma taxa de lucro ainda maior, é, e a dívida, ou seja, então, portanto, assim, a dívida, é, a grande parcela da dívida pública, o Estado utiliza sua riqueza para poder pagar, né?
e sobra pouco, né, para áreas essenciais dos trabalhadores, áreas essenciais que a grande maioria da população usa, né? E quando a gente trata de um setor, e quando a gente trata de menos investimento, a gente percebe que o setor público, prevê que o setor tá sucateando. Por exemplo, você tem um determinado coisa, você precisa cuidar dessa coisa e você precisa aplicar dinheiro nessa coisa para poder cuidar, né? Investir dinheiro nessa coisa para poder cuidar. Quando você investe menos, o seu produto começa a ficar mais sucateado. E é isso que está acontecendo no setor público, né? Isso que vem acontecendo, que a gente vem presenciando cada dia mais, né? E, e mesmo assim, né? O SUS consegue atender um serviço de qualidade, um serviço de excelência, um serviço que é referência na maioria dos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe um sistema público de saúde e as pessoas, elas muitas das vezes não podem tratar de doenças, de outras coisas, porque você precisa pagar. Aqui no Brasil, não, aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, a saúde é um direito, né? A saúde a saúde é gratuita, né? E não uma mercadoria, não um negócio que a pessoa precisa pagar para poder o indivíduo ter sua saúde em dia e poder ter uma qualidade de vida digna em consequência disso, né? E, e isso, né? A gente vê também a gente pode questionar a questão da onde vai o dinheiro, né? Para onde que esse dinheiro vai, que a gente paga através de impostos e tudo mais, vai para o bolso de uma pequena maioria, né, pequena minoria, enquanto isso, a gente sabe que tem questão de privilégios, a gente sabe que tem questão de mordomias, e a gente sabe que tem questão dessa dívida, e, e a parte do orçamento, né? Porque o orçamento é uma questão de escolha, né? A parte do orçamento que sempre é afetado, né? É a parte que afeta o pobre, ou seja, a corda estoura sempre do lado mais fraco. O trabalhador, o pobre que utiliza o serviço público, ele acaba pagando a conta, né? Como muitos gostam de utilizar esse termo, de mordomias, de privilégios de juízes, deputados, senadores, mas também por conta da dívida, né? É uma questão de escolha, onde que todos os governos, né, faz uma escolha de defender, priorizar o, o, priorizar o rico, né? E, assim, se a gente vê uma noção disso, né? A, a própria lei de responsabilidade fiscal, na verdade, vai um pouco nesse sentido. Na verdade, vai um pouco de limitar o orçamento do serviço público para poder não ter dinheiro para investir nas áreas essenciais e sim sobrar dinheiro para o pagamento da dívida. Enquanto isso, a gente vê os serviços públicos sendo sucateados, enquanto isso, a gente vê os serviços públicos sendo cada vez menos prejudicados por conta dessa política que existe, né? E, e isso é um grande problema, né? Agora a gente vai entrar ainda na questão do SUS, né? A questão do boato que isso tinha surgido, que isso seria uma fake news. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, né? E acho que essa conversa ajuda a explanar
a verdadeira intenção do governo, né? Coisas cotidianas, né? Que facilita, né? No post dessa pessoa que eu conheci, né, dizia, né, no Instagram, né, na rede social do Instagram, dizia que o governo não queria privatizar, né, mas sim fazer uma parceria público-privado. O que isso significa, uma parceria público e privado? É, isso significa um modo de privatização, né? Não é a privatização a 100%, como que a gente conhece, como muitos criticam e outros defendem, né? Mas é um modo de privatização. Não existe uma política apenas de privatizar. Existem várias maneiras de realizar esta privatização, né? E uma delas é essa parceria público-privado. Quando a gente escuta essa questão de parceria público e privado, né? A princípio, a gente entende que é os dois setores cooperando, né, um com o outro, né, num determinado setor, segmento, né? Ou seja, a gente tem o setor público, o setor privado cooperando um com o outro, né? Mas a gente sabe que o setor privado ele não mantém uma relação harmoniosa com o setor público, e muito menos que beneficia o setor público de que beneficia o setor público e que beneficia quem utiliza dos serviços públicos, né? E sim, ele sempre vai com a mentalidade de como que vai conseguir explorar mais aquele negócio onde que ele está e como que ele vai obter o lucro. A partir do momento que ele vai obtendo um lucro, ele vai crescendo em cima da parte pública, e isso acaba virando um negócio privado, em última instância, né? Então, ou seja, então é uma privatização sim. Então, a história de que os mecanismos de defesa que os governistas e os defensores do governo sempre usam para poder defender o governo de críticas, isso se torna uma falácia, né? Por quê? Por conta, né? Muito por conta dessa questão que foi colocada, de não ser uma parceria, de não ser uma privatização 100%, até inclusive tem um outro elemento que essa menina que não é uma bolsonarista, é uma crítica ao governo, mas não vou entrar nesse aspecto de julgar uma pessoa, né? É, mas ao mesmo que disse que a questão da Constituição, que a Constituição não permite, né? De fato, a Constituição não permite, de fato, a questão da saúde é um direito que está garantido na Constituição e o governo, em tese, seguindo uma dinâmica institucional, ele tem que seguir o que a Constituição coloca, mas a gente sabe que a gente está no governo do Bolsonaro, né? Um governo que é neoliberal, um governo de extrema-direita e um governo que está lá, né, justamente para poder atacar os trabalhadores, justamente para poder atacar a grande maioria da população. Então, você não se engane que pode ter surgido propostas, pode ter surgido discussões, né, que visam a privatização do SUS. Até porque que o SUS é algo bastante importante, né, para a nossa sociedade, né? Principalmente porque é o principal, além de ser o, o principal hospital, o principal setor da saúde onde que as pessoas cuidam, tomam vacinas, cuidam de suas doenças e tudo mais, ele cumpriu outros papéis, como a questão do SAMU, como questão até mesmo de fiscalização, né, de alimentos, né, que eu andei pesquisando isso. Ou seja, é uma área muito forte, uma área muito estratégica e é uma área que olhando sobre o viés de um grande empresário, que é interessante que esse setor seja privatizado, né?
porque é um setor que certamente vai dar muito lucro para muita gente caso isso acontecer, né? Cabe a gente impedir que isso aconteça, né? É, e por isso que é a vontade de privatizar, né? Ah, mas muitos falam, mas o setor público está sucateado. De fato, como eu falei, existe esse sucateamento, mas a gente não resolve esse sucateamento através da privatização. É um pensamento muito tacanho, é um pensamento muito formal, né? Pensamento, inclusive, aristotélico, né? De achar que se tem um problema, a gente resolve esse problema privatizando, sendo que, na verdade, isso significa jogar a água com a criança fora, né? A gente tem que jogar água suja. Também temos a questão do questionamento de corrupção e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, porque não se sabe, que eu tenho pouco conhecimento da questão de como funciona a burocracia, como que funciona essa parte, mas quando que a gente escuta a questão em defesa da privatização, a gente escuta também um argumento da questão da corrupção estatal. De fato, a corrupção estatal é uma realidade, mas, de novo, a gente pensar, jogar a água a água com a criança suja, né? E a água com a criança suja, né? Sendo que, na verdade, a gente tem que jogar só a água, né? A suja, não a criança. Ou seja, né, é um pensamento muito formal achar que corrupção, sucateamento do setor público se resolve com privatização. Na verdade, não resolve. Na verdade, isso significa... na verdade, isso é parte do mesmo problema, faz parte da mesma problemática, todas essas questões. Até mesmo porque, né, a gente for pegar outras áreas do, do setor, do próprio setor público, a gente sabe que no esquema de corrupção envolve, sim, setores privados, né? E que resolver a corrupção de um setor público com um setor privado com privatização, na verdade, soa, inclusive, até esquisito, soa até meio esquizofrênico pensar dessa maneira, né? Então, mais um motivo para não querer a privatização do SUS, pela importância do SUS, que é ser um direito, ser um patrimônio, né? E colocar que, assim, todas as contradições que o SUS possa ter, né? Que tem que ser resolvido pela classe trabalhadora e pelos usuários, ou seja, o SUS precisa ser 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores e dos usuários, porque são eles que, na verdade, né, entendem do SUS, entendem das demandas do SUS, entendem de todas as questões que o SUS sofre. Então, são eles que têm que controlar o SUS para garantir um serviço mais de qualidade que o SUS já oferece, né? Da importância que o SUS tem, né? Para a grande maioria da população. A gente vira nos Estados Unidos, por mais que alguns achem isso bacana, isso eu acho legal, não é, porque os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. E aí eu fiz um seguinte questionamento, né? O Brasil ainda está passando, né, por uma crise, por uma pandemia sem precedentes, né? E aí eu me questiono, né, que se o SUS fosse privado, né, onde que é essa grande número de pessoas que se infectaram por conta da política irresponsável e uma política genocida do governo Bolsonaro, em colaboração também com os governadores, mas principalmente a responsabilidade principal de tantas mortes e de contaminação alta é do governo federal, sim. Onde que essas pessoas iriam se tratar, né? O estrago que
que está acontecendo no Brasil por conta da pandemia, por conta da crise, por conta de um governo genocida, iria ser muito mais forte, iria ser muito mais forte do que já vinha sendo. Ia acontecer um verdadeiro genocídio, uma verdadeira barbárie, mais do que já está acontecendo, né? Essa é a primeira parte, né, do Notícias Comentadas, né? Para falar da questão do SUS, né? A conclusão que a gente tira é que é preciso ter uma mobilização em defesa do SUS, por mais que o governo, né, tenha recuado a princípio, porque isso gerou uma insatisfação muito grande, né, por conta disso. Por mais que isso tenha existido, essa insatisfação tenha existido e o governo tenha recuado, é um recuo tático, né? O governo, perante essa forte crise que está acontecendo, vai despejar esse ataque nas costas da classe trabalhadora e da população pobre que utiliza. Então é bom, então é preciso ficar sempre atento para defender o SUS, né? E buscar avançar na questão da estatização do SUS, né? Outro elemento que a gente vai discutir aqui é a questão da segunda onda da Europa, né? Que inclusive inclusive dá para poder fazer uma relação isso com o Brasil, com a questão do SUS e todas as discussões que a gente vai fazer, né? A Europa, né, que tinha passado por uma onda forte da pandemia no começo do ano até a metade do ano, onde que a gente viu cenas assim tristes de enterros acontecendo na rua da Itália e tudo mais. A Europa está passando por uma segunda onda, né, da pandemia, né, onde que os números de contaminados e de contágios de mortes estão aumentando. Na Itália, né, onde que a situação estava trágica na região, né, que a gente acompanhou, né, essa situação no Brasil, né, e que infelizmente o Brasil conseguiu superar a situação triste da Itália. A Itália, o número de contaminados, a Itália está mais ou menos no número que estava em abril, né? Ou seja, antes estava uma tendência que estava baixando, agora a gente está numa tendência que está subindo, né? Ou seja, isso, né? Isso, na verdade, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda. Eu coloco isso uma posição que eu penso, né? De que se esse sistema que a gente vive, né, o chamado sistema capitalista, ele se está chegando no seu fim, né? Porque assim não dá mais, né? Para viver através desse sistema, porque o sistema mostrou que é incapaz de combater uma pandemia, que é incapaz de enfrentar essa situação que está sendo posto, porque é um sistema que não pensa. A vida da população não pensa nessas questões, só pensa no seu lucro da sua maneira mais irracional possível. Ou seja, se a gente tivesse num outro sistema mais racional que pensasse na vida das pessoas, que pensasse em resolver essas questões, talvez assim o estrago que o Covid está fazendo no mundo de tantos mortos, de aprofundar crises econômicas, crises que já existiam na época, né? O capitalismo aprofunda isso, né? É uma barbárie, ou seja, é um sistema que não dá mais, né, para poder se manter, que é preciso pensar alternativas, que é preciso pensar um sistema
onde os trabalhadores, a população pobre comandam de fato, controle as coisas e que responda, né, essa questão, né? O Trotsky, né, o revolucionário russo, teórico, uma pessoa importantíssima na história, dizia que se o capitalismo é incapaz de curar, resolver as contradições que ele próprio criou, então ele que morra, né? E o Trotsky fala algo mais ou menos desse tipo, né? E na verdade, e ele está certo, né? O capitalismo hoje está mostrando ser um sistema incapaz, né? E que precisa acabar, né? Toda aquela história de que o capitalismo triunfou, do fim da história, que muitos se escutavam no final dos anos 70, 80, 90, né, até nos anos 2000, essa ideia de que lutar por uma nova sociedade seria algo utópico, que a defesa, que a luta por uma sociedade mais justa e igualitária seria algo impossível de acontecer, que o capitalismo vai ser sempre assim, já caiu por terra, porque o capitalismo, que o Covid mostrou que o capitalismo não venceu, o capitalismo perdeu, e que discutir coisas como socialismo, discutir questões mais de uma nova sociedade, não é algo que é abstrato, como parecia ser anos atrás. Eu vejo que cada dia que passa, né, isso se torna uma necessidade ainda maior do que do que era antes, né? E, e além disso, já que não nós estamos discutindo disso, nessa questão, né, a gente precisa de medidas efetivas, né, contra esse sistema, né? Contra enfrentar o coronavírus, né? Desculpa. Medidas efetivas como, primeiramente, ter testes para todos, né? Como para poder mapear o vírus, para poder enfrentar o vírus de maneira correta, né? A reversão da economia a serviço do vírus, de combater o vírus e não do lucro, né? E o investimento tinha que estar a serviço de construir mais hospitais, de investir muito em pesquisa para poder fazer com que, o andamento da vacina seja mais rápido, né? Para poder dar uma resposta a essa situação, né? Mas, como eu falei, hoje só se não tem um combate mais efetivo contra o vírus, né, por conta dos interesses de uma pequena minoria, né? E, e eu acho que o último ponto nessa questão, acho que está relacionado, inclusive, com a primeira que a gente vai voltar um pouco, né, para poder pensar, para poder refletir, né? O mesmo que o número de contágios e mortos no Brasil tenha diminuído, ainda que, lembrando que não tenham testes para todos, né, o Brasil precisa se preparar para uma segunda onda, né, que provavelmente pode vir logo depois da primeira. E para isso eu vejo que seja para o Brasil enfrentar o Covid de fato, né, o Brasil tem que derrubar o principal aliado do coronavírus, né? O principal aliado do corona aqui no Brasil é o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, negacionista, né? E que hoje é um entrave, na verdade, para o combate do coronavírus, né? E tem que derrotar o Bolsonaro e cair, mas não somente o Bolsonaro, mas toda a sua trupe, Mourão e Companhia Limitada, né? Só assim, tipo, só assim o Brasil vai assumir um combate sério contra o vírus, coisa que na primeira onda não vinha fazendo, que como se pretendia, né? Como se deveria fazer. Outro ponto que eu queria comentar aqui
Outro ponto que eu queria comentar é a postura do... É uma entrevista que eu... sobre o Paulo Guedes, que, na verdade, quando eu fui pensar o, pensar construir esse programa de hoje, né, fazer esse programa de hoje, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? O Paulo Guedes, né, fez uma entrevista no UOL que saiu ontem, né, criticando a política liberal do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes tem uma lógica de gastar menos, né, para poder sobrar dinheiro. Tem muitos que acham que isso é uma conta, né? Mas como eu falei, a economia é uma questão de escolha, da onde que o governo aplica e da onde que o governo tem que tirar, né? E não é simplesmente um cálculo matemático. E quando a gente fala de uma questão de escolha, a gente sabe que a escolha do governo é investir menos, só que investir menos nas áreas assim, essenciais onde a maioria da população usa, os trabalhadores, a população pobre. Ou seja, setores públicos, tanto quanto a saúde, que está mais em evidência, até mesmo por conta do coronavírus, mas a questão da educação, transporte, isso é investido menos, né, para poder sobrar dinheiro para poder pagar essa dívida, como a gente estava comentando. Enquanto a gente fala de tirar, vale a pena lembrar também que os privilégios dos políticos, dos juízes e também o lucro do banqueiro não é mexido, né? Porque vamos pensar aqui, né? O Paulo Guedes, né? Defensor da escola de Chicago, um defensor das políticas neoliberais, que hoje ministro do governo genocida do Bolsonaro, o Paulo Guedes ele defende os cortes, mas só que ele está lá com seu super salário bem bom, né? De mais de 30 mil reais por mês, ou algo que do salário que vai de 2 dígitos, né? Bem diferente da grande maioria da população que não ganham menos de 10 mil reais por mês, né? Tem os seus privilégios, assim como que o próprio Bolsonaro também tem seus privilégios, né? E, e aí a gente entra numa questão, né, que esses privilégios não são mexidos. Mas o governo Bolsonaro vem combatendo o privilégio, mas só que se a gente olhar o salário que esses caras ganham, né, por mês, isso já é um privilégio perante comparado à população trabalhadora, né, a população pobre que ganha um salário que mal dá para poder sustentar. Tem uma campanha muito interessante na Argentina, da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, que defende, né, com unhas e dentes que todo político tem que ganhar igual uma professora, igual um trabalhador comum, né? Isso, e todo político e todo funcionário de alto escalão, né? Lembrando sempre que tem um funcionário de alto escalão, que é privilegiado sim, e o funcionário de baixo escalão que não é privilegiado, né? Que os liberais, inclusive, quando vão procurar justificar a privatização, falam muito da questão dos privilégios, mas quem tem privilégios, né? Ganhar 2 mil reais por mês no serviço público é algo de privilégio? Não é. Ter estabilidade do emprego é um direito, não é um privilégio. Mas só que para os neoliberais isso é um privilégio. Essa política de não investimento no setor público, isso leva assim, um sucateamento, né, como está levando sucateamento em várias áreas, e quando a gente tem algo sucateado, isso também abre caminho para privatizações, né, que
de entregar algo que é público para privado, né? Por fim, né, antes de terminar esse programa, que eu espero muito que consiga gravar para poder postar no YouTube para vocês verem, né? E por fim, a gente tem a questão, né, do desemprego, né? Com a crise econômica e com a pandemia, o desemprego aumentou de forma muito grande, né? E em vez de adotar medidas contrárias ao desemprego, né? O governo Bolsonaro vai para o caminho oposto. Ele adota medidas que incentivam o desemprego e que, ao mesmo tempo, dá algumas migalhas para o trabalhador, sendo que, na verdade, nesse momento de pandemia, né, tinha que ter a proibição das demissões, não tinha que demitir, né? Não é um direito dos grandes empresários demitirem, né? Tipo, de abandonar o trabalhador à própria sorte, né? Tinha que ter uma lei de proibição às demissões, né? Coisa que não teve, né? Porque a gente sabe a serviço de quem que esse governo está, né? E para se ter uma noção, né, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui construir essa discussão das demissões, a questão dos bancos, né? O Bradesco fechou algumas agências, né? Sendo que o próprio Bradesco teve uma taxa de lucro boa para poder manter, né, essas agências. Só que o lucro nessas horas é mais importante do que a vida dos trabalhadores, e os trabalhadores estão abandonados à própria sorte. E outra coisa que me chama a atenção também nessa discussão, né, principalmente quem acompanha as redes sociais, quem acompanha a rede social do próprio Bolsonaro, né, toda vez que ele é questionado sobre a questão das demissões, né, da grande massa de desempregados que está se formando nessa crise econômica e nessa crise sanitária, o Bolsonaro critica, né, falando que é culpa do isolamento social, sendo que ele não, na verdade, ele não leva em consideração outros fatores, como a própria crise que já existia, né, antes do isolamento social. Vídeo, por exemplo, uma crise que afetou muito o aumento do dólar, né, aqui no Brasil, preço do dólar, né, e que na verdade que isso não é que o fato da crise não é culpa do isolamento social, né, mas sim por conta de que já existia uma crise antes e que o Bolsonaro utiliza desse pretexto para poder legitimar sua política genocida de e ao mesmo tempo que ele legitima sua política genocida, ele acaba tipo não tomando uma medida efetiva mesmo para poder combater as demissões, né? Sendo que e o motivo isso que a gente já conhece, não é de interesse dele, né? Então é isso. Então quando o Bolsonaro fala essa questão que é a culpa do fica em casa, né? Inclusive surgiram boatos de que quem cuida da rede do Bolsonaro é o Carlos Bolsonaro, o filho dele, que que é praticamente um inconsequente, né, para não dizer outro nome para manter o nível desse programa, né? Quem cuida das redes sociais do Bolsonaro, segundo as línguas que falam por aí, seria o próprio Carlos Bolsonaro, que a gente sabe o caráter que tem, né? A gente sabe quem é a figura, né? E acho que são esses. E a gente sabe que as consequências de tanto das emissões acabam caindo na costa da classe trabalhadora, que não tem meios de se defender da pandemia, não tem meios de se defender dessa situação, né? E isso acaba forçando os trabalhadores a irem para a rua, se contaminarem, porque sabe que está numa balança, ou contamina ou sai da rua para pegar o Covid, ou fica em casa e fica desempregado, né?
essa política do Bolsonaro acabou forçando os trabalhadores a terem que optar por uma escolha, né? Porque por conta de faltas de políticas que o governo teve tanto para poder garantir que as pessoas fiquem em casa, né? Mas ao mesmo tempo para poder combater as demissões. Então, pessoal, né? Eu acho que eu já falei demais, né? Acho que foi basicamente, olhando o tempo aqui, foi quase meia hora ou 40 minutos de fala. Espero que eu consiga gravar o programa de fato, né? Senão eu vou ficar muito bravo, nervoso, triste. Mas brincadeiras à parte, é isso. Quero lembrar que amanhã vamos ter 3 lives, né? Uma com o Renato do Manhado, candidato a vereador pelo PSOL e que está na frente da luta de moradia na região de São José dos Campos, né? Continuando o programa que a gente está fazendo aqui sobre as eleições. Às 18 horas, a entrevistada da vez vai ser a professora Nilde, da Unital, professora de Sociologia, né, para falar de marxismo em relações de trabalho na pandemia. E para fechar toda essa discussão, vamos conversar com a Érica Meirelles para conversar sobre a PL 529 do João Dória. Essa vai ser a programação no sábado e no domingo, né? A programação vai ser diferente, não vamos abordar o tema da política, e sim vamos falar de esportes, que é que não, embora não seja algo central para o canal, é um dos objetivos do canal falar de esportes, né? De ter uma programação para além da questão da política, né? E a entrevistada vai ser a Mariana Coelho, às 18 horas. E terminando a entrevista da Mariana Coelho, vamos ter uma outra entrevista, né? Que é com o Bruno Vicária, né? Jornalista, e que vai ser a última entrevista da semana, e aí a gente vai estar montando uma programação da semana que vem que a gente vai divulgar. Então é isso, pessoal, né? Finalizando de vez. Peço para quem estiver assistindo esse vídeo, curta a página Mesa de Debates, né? Se inscrevam no canal do YouTube, deixem sua curtida, comentem, falam se gostou, não gostou. O mais importante isso é gerar um debate saudável e que seja rico, que acrescente alguma coisa, né? E é isso aí, e espero vocês amanhã nas lives, né? E tanto de sábado e que vocês possam acompanhar as lives de domingo também. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.